Vamos lá então, gente. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse nosso momento de aprendizado, pela ministração que a Ana vai trazer, Pai. E te peço, Senhor, usa ela, Pai. Usa ela, que ela venha trazer tudo aquilo que o Senhor já tem imposto no coração dela. E que nós venhamos, Pai, a receber, Pai, a melhor forma a palavra que ela vai trazer, Senhor. A palavra que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, assim eu peço, Pai. Amém e amém. Tá contigo? Amém. Deixa eu só mandar aqui. Bruno, libera pro Vitor aí. Ele entrou aí? Beleza. Ele tá pedindo mandar para os intercessores aqui. Só, só para a galera que sempre me pede. Bom, fala, meu querido. Vitor é dos intercessores. Então, só para explicar aqui, tem algumas pessoas que nos visitam. Nós somos um grupo que foi montado pela nossa líder, a Ana Beatriz também, que tem um nome muito bonito, por sinal. Ela inspirada pelo Senhor, montou esse grupo através lá do Twitter, né, onde surgiu. E aí nós fomos nos agregando, né, e aí tem vários núcleos, né? Tem os intercessores, que amanhã, inclusive, eu vou fazer uma merchan, se quiser aparecer, estamos juntos, a gente vai fazer a sala de intercessão todas as quintas. Os ministros, que é hoje, tem os evangelistas que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, a gente faz em alguns lugares, no sábado, domingos e sextas. Então, a gente tem essas partes. Então, o nosso líder do Ministros é o Bruno, né? Esse cara aqui, top. Ele está aqui para nos liderar e ele separou para a gente esse ciclo. Vamos ministrar sobre salmos e cada um foi escolhendo o seu salmo favorito, né? E para ministrar aqui no seu salmo. O meu salmo favorito não é o salmo primeiro, que é o que eu vou trazer hoje. O meu salmo favorito, o Diegão escolheu na frente, né? É o salmo 119, que eu já vou adianto para vocês. Não percam a ministração do apóstolo Diegão aí, porque ele vai pregar em Salmo 119 e é maravilhoso. Mas um dos outros salmos que é um dos meus favoritos é o Salmo primeiro, e é por isso que nós vamos ministrar aqui, tá bom? Então eu vou te convidar, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir no Salmo primeiro e vamos já conversar sobre ele, né? Eu falo muito, então me perdoe por falar tanto aí, mas eu vou tentar ser mais breve possível. Salmo 100, Salmo 119, né? Salmo primeiro. Amém? Vamos lá, então. Poucas pessoas vão conseguir, mas eu vou conseguir ler ele todo. Eu vou ler ele todo logo primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário,
A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Uma das meninas até que está aí, a Yasmin, fica me zoando. Eu fiz um vídeo. Ano passado eu participei de um desafio online que a gente tem que fazer um vídeo demonstrando o nosso amor à palavra de Deus. E aí eu falei assim, para ser um vídeo legal, né? Porque a gente tinha que pedir. Tanto que a Bia deve ter visto esse vídeo, o Bruno também deve ter visto, acho que o Anderson também, o Sama também, porque já me conheciam e eu devo ter pedido a eles para curtir e comentar esse vídeo. E é um vídeo bobinho, onde eu pego esses 3 primeiros versículos e falo eles em uma versão. Depois eu mando para vocês aí, para vocês verem que é engraçadinho, né? E aí eu falo na versão mais rebuscada, se eu não me engano, eu uso Almeida, revista atualizada, uma coisa assim, revista corrigida. Uso a NVI, que é essa daqui, e uso a NTLH, né? Para fazer algo bobinho, engraçadinho. E aí, eu amo esse texto, né? E eu amo esse salmo. Na Bíblia, eu também já falei para as pessoas aqui que estão comigo já nos outros grupos, e já falei aqui várias vezes que eu estou lendo a Bíblia na ordem cronológica. E na ordem cronológica, o Salmo 1, ele está logo depois do Salmo 119. Então, vem o Salmo 119, como se ele declarasse, né, esse amor à palavra de Deus, depois ele coloca o Salmo 1, como se ele estivesse, olha, vocês enxergaram, né? Vocês viveram, se vocês viverem isso aqui vai ser verdade, né? O próximo versículo vai ser verdade, né? E aí, eu queria que a gente meditasse um pouco do que esse salmo nos traz, né? Logo no primeiro versículo, ele diz assim: como é feliz, em algumas versões, bem-aventurado, né? E ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Né? Para quem me conhece há pouco tempo, né? Eu perdi meus pais muito cedo, mas aprendi com eles, né? Minha mãe sempre me ensinou que eu precisava influenciar os meus amigos e não receber influência. E meditando nisso, né? Entrei na faculdade. Eu sou assim novinha, mas eu já terminei a faculdade há um tempo. Comecei a faculdade e achava tranquilo, né? Conheci pessoas totalmente diferentes de mim, né? E conheci essas pessoas e falei assim, não, tá tranquilo, pode deixar, eu vou influenciar, não quero nem saber, eu posso andar com elas sim, posso andar no meio delas, não tô nem aí, vou andar e eu vou influenciar, porque elas não vão ceder essas pressões, eu vou influenciar e pronto, acabou. E até na primeira semana, Bia, nós vamos no bar beber. Eu nunca tinha ido, sempre fui crente. Eu falei, vamos no bar beber? Vamos lá brincar, vamos brincar de eu nunca. Também nunca tinha brincado essa brincadeira, porque na igreja não brinca de eu nunca. Pelo menos na minha não brincava. Vamos brincar de eu nunca? Vamos. Todas elas pediram cerveja, e eu falei assim, para ser diferente, vou pedir um grapete, né? Sabe, grapete? Não sei se tem aí na cidade de vocês, mas eu amo grapete, para você ver como é que é velha, né? Porque velho gosta de grapete. Também gosta, Ju? E aí, pode falar, Bruno. Quem bebe grapete, repete. Esse aí também é velho, Matheus.
E aí eu bebia, grapete como se fosse, não sei se é de uva, por gás de açúcar, verdade. A grapete é de framboesa, não é? É um refrigerante de framboesa. E eu gosto muito. E aí eu falei, pô, vai ser totalmente diferente da cor da cerveja, vai estar ali escuro, né? E eu vou ficar ali. E elas falando, gente, e brincando. E aí elas falando e brincando da brincadeira lá do eu nunca isso, eu nunca aquilo. Virgem, nunca tinha feito nada, nunca tinha beijado na boca. Já tinha namorado 2 vezes, mas nunca tinha beijado na boca assim de vários numa mesma noite. Então, eu não fazia nada. Falei, gente, eu não posso beber, porque fala brincadeira e que se você já fez, você bebe. Eu não bebia nunca, porque eu nunca tinha feito nada do que elas estavam fazendo. E aí eu fiquei naquele momento onde eu percebi que ali não era o meu lugar, que eu não ia conseguir influenciar nada. Eu comecei a orar e falei, Senhor, que lugar é esse? Por que eu vim parar aqui? Sabe, não tá divertido, não tá legal, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo por que eu tô aqui. E aí o Senhor, sabe, falou claramente comigo, você achou que era o lugar que você ia influenciar. Só que eu tô te mostrando, talvez pela minha inocência, nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha conhecido, né? Eu queria mostrar que a minha fé não ia ser abalada ali. Só que eu estava querendo me guiar pelos meus pensamentos, pelas minhas vontades, né? Porque eu achava que era o certo. Eu não estou questionando aqui se você deve ou não fazer. A minha dica é converse com o Espírito Santo. Naquele momento ali, eu conversei com o Espírito Santo. Ele falou, cara, não é assim que você vai influenciar. Não é assim que eu quero te usar. Não é assim que eu vou te usar na vida dela. Você vai sim influenciar e fazer diferença. Só que você não precisa literalmente sentar nessa roda. Você não literalmente precisa participar dessa conversa para que eu te use essa influência, né? E às vezes a gente é levado, a gente pode dizer, não, tranquilo, eu não vou seguir a conduta dos pecadores. Não vai, tranquilo, para mim é tranquilo isso. Próximo, não se assenta na roda dos zombadores, próximo, tranquilo, isso aí não dá, de boa. Mas a gente acaba internalizando as coisas, às vezes a gente vai sendo direcionado e a gente não vive no que é a palavra. Esse quão feliz é aquele que vive em obediência. Então, o primeiro ponto é quão feliz é aquele que ouve a voz do Senhor e vive em obediência a Ele, sabe? É sobre ouvir a voz e obedecer, não fazer, apesar do certo. A minha intenção era mostrar que eu era cristã e que eu podia influenciá-los. Só que era um desejo do meu coração. Não estava atenta a ouvir como Deus queria trabalhar. O segundo ponto, que é o que eu mais amo, é o versículo 2, que ele diz assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. O seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, o seu deleite está na lei do Senhor. Do Senhor. E aí eu pergunto a vocês, onde está a sua alegria? Onde está o seu deleite, o seu prazer? Onde está? Não sei se vocês conhecem, mas o Gabriel, amigo da Bia, o famosinho amigo da Bia, falou uma coisa no Twitter que eu achei fantástico, adorei isso. Ele falando sobre devocional, e aí falando com uma menina que ela tinha que fazer devocional, e ela falou, a Bia é a coach do devocional. Amei. Não posso ver ninguém dizendo que não está conseguindo ler a Bíblia, que eu já pego, eu já quero ler a Bíblia junto, vamos embora, vamos ler, vamos fazer devocional junto. Não pode dizer que não está fazendo devocional, que eu mando meu devocional para você. Já mandei aqui meu devocional para muita gente, já fiz devocional com o Anderson, já.
Devocional aqui é o que eu amo fazer. E eu amo esse versículo, que diz, olha, o seu prazer, a sua alegria é meditar na lei do Senhor dia e noite. Bom, vamos lá. E aí eu queria que a gente pensasse nisso. Às vezes, muita gente fala para mim, eu não consigo fazer devocional, porque às vezes não é tão divertido, às vezes não tenho vontade. Eu acho que a gente precisa usar as armas que a gente tem para estimular aquilo que a gente precisa fazer, né? Às vezes, a gente tem muita coisa que a gente faz no nosso dia, né? Tem uns memes que botam, o que me leva a trabalhar todos os dias? É o boleto. Eu vi até um meme, o boleto puxando ele todos os dias para trabalhar. Por quê? Porque não tem vontade de levantar para trabalhar, mas ele vai. Por quê? Porque tem conta para pagar, né? Porque tem coisa para fazer. Então, você acaba... aquilo, a sua obrigação vai te puxando. Mas ele não fala sobre uma obrigação, é diferente de obrigação. O que ele está falando aqui é o prazer, sabe? É viver essa palavra. Olha, ele não medita na lei do Senhor, ele não passa um tempinho com o Senhor, não, porque ele tem prazer nisso. Então, ele medita dia e noite, sabe? É isso que traz ele a alegria. É isso que traz ele o contentamento, dele falar assim, eu amo estar com o Senhor. E é bem verdade que nesse dia, não é todo dia que a gente acorda assim. Não é todo dia que a gente está doido com o devocional. Não é todo dia que a gente está acordando animadíssimo para fazer o jejum. Não é todo dia que a gente acorda animado para orar. Mas é aquilo. Quando a gente serve em obediência, que a gente falou no versículo anterior, o quão feliz, o quão anda em obediência, a gente vê isso, sabe? A gente usufrui disso. E o terceiro ponto, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Se eu perguntar aqui, quem quer ser bem-sucedido, quem quer ter sucesso, 100% das pessoas querem ser bem-sucedidas, querem prosperar, né? Querem dar frutos. Mas ele diz, olha, ele é como árvore plantada. As coisas acontecem. O fruto não é forçado, né? O fruto ele não é algo forçado, não é algo que tem esforço. O fruto ele é natural. O fruto ele dá fruto no tempo certo. O fruto ele acontece quando a gente não vive sob o conselho de outros. A gente vive de acordo com os conselhos do Senhor. E a nossa satisfação, nosso prazer está na lei do Senhor. E aí, isso sim, gera frutos. Os frutos não. Os frutos nascem, né? Hoje, eu estava no enterro de uma amiga, né, de infância. O enterro dessa amiga de infância, 34 anos ela tinha, e às vezes tem muitas pessoas lá falando pra mim, nossa, como ela era nova. Nossa, muito nova, né? E eu fiquei lá me perguntando, sabe? O que nós temos vivido, o que nós temos produzido, quais são os nossos frutos? E até achei pesado, uma amiga nossa lá em comum, chegou, nossa, Bia, 34 anos, ela não viveu, não construiu nada na vida, só porque ela não tinha casado e não tinha filhos. Ela não construiu nada na vida. Aí eu falei, nossa, pesado. Só porque ela não casou e não teve filhos, isso significa que ela não construiu nada? Nossa. Porque às vezes as nossas referências estão erradas. Quais são os frutos que nós temos dado? Eu conversava muito com essa menina
ela era muito ligada às coisas, sabe? Ela era muito apegada às coisas, muito apegada ao que os outros falavam. E eu falava para ela, caramba, Andressa, como você tem vivido? Quais são os resultados daquilo que você está vivendo? Sabe? Qual é o resultado disso? Quais são os frutos que você tem dado? Sabe? Nós cremos a salvação em Cristo Jesus, sabe? Acredito que todos têm a sua certeza, têm o seu nome já escrito, mas é aquilo, como a gente tem vivido, sabe? Quais são os frutos que nós estamos vivendo, nós estamos dando nessa vida. Será que são esses frutos produzidos que o mundo espera? Será que a gente tem atendido às expectativas do mundo? Não, tá tranquilo, minha vida tá ótima. Eu estou na minha faculdade, estou trabalhando até na igreja, tá tudo ótimo. Será que a gente tem superado essas expectativas que o mundo nos tem sobre nós? Ou será que nós estamos muito aquém daquilo que a palavra nos diz? Muito longe do que a palavra nos diz. O versículo 4 em diante, ele diz: não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Eles são altamente influenciados. São como palha que o vento leva. Quem me conhece também sabe que eu amo provérbios, né? E esse texto aqui também me lembra muito de provérbios. Eles são como palha, são levados pelo vento. Será que às vezes a gente é levado, a gente é tão influenciado assim? Versículo 5 ele diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Não dá para viver junto. Não dá. A comunidade dos justos e os ímpios, eles não conseguem viver juntos. Porque um tem um interesse completamente diferente do outro, né? Na faculdade lá, eu andava com as meninas, mas você não conseguia estabelecer uma relação onde a gente não se ligava. Por quê? Porque não tinha assunto, não tinha conversa, não tinha, sabe? O interesse é diferente. A visão é diferente, sabe? Nós temos uma relação com as pessoas e eu acho que é muito poder de Deus para que a gente influencie, para que a gente alcance essas pessoas. Mas, sabe, os ímpios não conseguem viver na comunidade dos justos. No versículo 6, ele diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. O fruto, o objetivo, o lugar é esse aqui. É a destruição. O lugar é esse, é a destruição. E aí, o que a gente quer? O que a gente tem visto? O que tem nos influenciado? O que a gente está influenciando nas pessoas ao nosso redor? Eu queria que a gente analisasse isso. E eu queria fazer para vocês algumas perguntas. E aí vou dar tempo de eu respirar aqui, que eu não paro de tossir. E para que vocês compartilhem comigo, né, esses momentos. Não quero dizer aqui, porque eu sei que aqui só tem brabo, PhD, como todos os meus amigos aqui são excelentes, bravos, PhD, eu sou aqui mera aprendiz com vocês. Mas ele diz sobre
A satisfação dele está na lei do Senhor. A satisfação está na lei do Senhor. E eu queria perguntar para vocês, se vocês quiserem abrir o microfone, se vocês quiserem digitar, qual é, das disciplinas espirituais, qual é a disciplina mais difícil para vocês? Diz para mim aí. É oração? É leitura bíblica? É meditação? É o jejum? Eu digo a minha. O jejum, para mim, é a mais difícil. Fala aí, Matheus. Acho que eu abri sem querer aqui, mas eu falei ali que a minha mais difícil é a oração. A Top. constância na oração que é a dificuldade. Show. A oração tá ganhando, então, hein? A minha é mais difícil. Ai, gente. A minha é mais Fala, difícil Ju. por condição Vai, física. Bruno, fala. Até por condição física, hoje em dia é o jejum. Porque eu não posso ficar muito tempo sem comer, então realmente é a mais difícil mesmo. Jejum. Cara, Fala, você Ju. falou aí sobre uma coisa, sobre meditação da palavra. Eu tenho essa dificuldade de concentrar, sabe? Eu leio, tá, beleza, mas a hora de meditar a palavra, tudo, uma mosca se passar já me tirou daquele momento ali de meditação e eu tenho muita dificuldade. É algo que eu quero muito ter, luto muito contra isso, porque eu acho que é onde a gente, de fato, escuta a voz do Senhor. É nesse momento onde o Senhor fala, né? Que você fica em silêncio, medita e ele fala. E eu tenho muito essa dificuldade. Fala. Eu acho que oração, a leitura também está bem votada, o jejum, oração, todo mundo votou aí. Enfim, a oração ganhou aí das disciplinas, né? A mais difícil. Mas olha que interessante. Cada um aqui tem um, né? O que é difícil para mim pode não ser difícil para o Bruno. O que é difícil para o Bruno pode não ser difícil para mim. Esse é o primeiro ponto, né? Cada um é diferente. E aí eu queria perguntar a você, a Ju até falou, mas o que você acha que atrapalha? O que atrapalha você na leitura bíblica? O que atrapalha você? Qual é o seu obstáculo? Né? O que atrapalha a sua oração? Né? O Bruno falou sobre o jejum, já a questão de não poder ficar muito tempo sem comer. Né? Então, isso é uma das questões que atrapalha. O jejum, com sinceridade, é a minha memória. Né? O que me atrapalha no jejum é a minha memória, porque eu esqueço. E quando eu vi, estava de jejum, gente. Eu esqueço. Eu esqueço muito. Então, é o que me atrapalha. O que mais atrapalha vocês? É porque tira o teu alvo, né? Tira o força do fogo. Mas vocês que têm a oração aí, só um aí, abre ou escreve aí para mim. O que atrapalha vocês na oração? Por incrível que pareça, o que me atrapalha na oração é o que atrapalha a Juliana na meditação. Eu sou uma pessoa que me distrai. Às vezes eu tô orando por uma coisa, me vai naquele pensamento, eu vou embora. Quando eu vou ver, eu tava orando. Aí que eu volto e isso me atrapalha muito. Eu perco muito fácil. Aí me deixa estressado comigo mesmo. Uau. É uma verdade. Sim, a gente vai falar sobre isso, né? Daquilo que... hoje tem uma palavra que está muito na moda aí, né? São os gatilhos. Né? Quais são os gatilhos que te atrapalham aquilo, né?
Mas existem determinadas coisas que a gente pode fazer para nos dar esse norte, né? Por exemplo, como o jejum para mim é difícil, eu tenho lido livros que falam sobre jejum, né? Tenho tido estratégias para o jejum, para que eu aprenda sobre isso, para que eu mergulhe sobre isso, para que eu medite sobre isso. Então, eu tenho me colocado nesse meio. Então, como é que eu vou esquecer do jejum? Não dá, porque eu estou lendo sobre isso, textos que falam sobre isso, eu estou lendo livros que falam sobre isso. Então, são estratégias que eu montei para que me ajudem nesse processo que é difícil para mim. Bia, pode falar. Assim como você, Bia, eu também tenho problemas com jejum, né? E eu acho que cheguei a conversar com você que esse mês foi algo que Deus falou de forma específica que eu precisava, né, parar de... Porque, confessando aqui para vocês, né, eu sempre fiz jejuns ocasionais, né? Então, tinha algum propósito, eu jejuava. Mas a gente precisa ter essa prática. E esse mês de abril foi um mês que eu tirei para ser mais disciplinada nesse sentido. Só que para mim o jejum exige muita disciplina, porque jejum é consagração. Então, se você vai jejuar, você precisa também orar e você também precisa ler a Bíblia, porque jejum sem leitura da palavra e sem oração é dieta. Então, uma coisa puxa a outra. O jejum tem que vir junto com a oração e com a palavra. Então, é muita disciplina, porque além de você estar ali matando essa carne, você não pode comer. Você tem que ter domínio próprio, porque geralmente quando você está em jejum, vai vir alguém para querer te tirar da graça, vai acontecer alguma coisa, sempre acontece. Ainda tem essa questão de você ter que ser disciplinada na oração e ser disciplinada na palavra. Então, por isso, para mim, o jejum é algo que é mais difícil, por conta dessa consagração que exige da gente. Exatamente. Estava até falando com a Vivi aí, que até está entre nós. Eu estava falando com ela, eu fazia jejum, fazia muito lá na igreja, quando a gente tinha algum evento. Vou te deixar falar, Bruno. Quando a gente tinha algum evento. Então, sei lá, vai ter um musical, como teve agora de Páscoa. A gente fez jejum, a gente faz jejum, a gente faz junto, porque tá todo mundo junto ali, né? E a gente acaba fazendo. E aí, meu jejum acabava sendo por conta daquele evento, né? Só que eu me esquecia de algo meu. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Eu preciso me colocar nesse lugar, né, de consagração. E uma frase que marcou a minha vida. Nesse livro que eu li um livro do Luciano Subirá, com a cultura do jejum, e ele fala sobre uma vida jejuada, né? Ele fala sobre os 40 dias, né? Que ele costuma sempre fazer os 40 dias de jejum, mas ele fala mais do que um jejum de alimentos naquele dia. Ele fala sobre viver uma vida em jejum, né? E é muito sobre essa consagração que a Bia falou, é viver uma vida em consagração, é se preparar, é estar alerta a todo momento, não só abrindo mão do seu alimento físico, né? Mas como todo um conjunto. Então, é uma das coisas que tem me despertado a mudar a minha rotina em relação ao jejum. Mas isso também soma a oração, a leitura bíblica, né? Porque cada um tem aquilo, tem a sua dificuldade. Fala, Bruno, depois eu ajudo. Pegando o gancho, né? Eu tinha muita dificuldade com manter a oração quando eu era um pouco menor, porque por questão disso mesmo, de perder a noção do que eu estava fazendo, sabe? Tipo, fazer outra coisa e eu tô orando e daqui a pouco o pensamento foge. O que eu comecei a fazer, que me ajudou bastante, era até Deus me puxou bastante para isso. Tipo, a consciência de que eu não tô simplesmente orando, mas que o Espírito Santo tá ali, do meu lado, sabe? Isso me ajudou muito, sabe? E orar, como a Bia falou ali também, orar em voz alta, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, orar em voz alta, eu vou estar falando com Deus, sabe? Eu vou estar falando com o Espírito Santo. Então isso me ajudou muito, sabe? A ter essa consciência, sabe? Não imaginar alguém, mas saber que tem alguém, sabe? Me ouvindo.
E isso foi muito, me ajudou muito. E a questão do jejum é realmente isso mesmo, sabe? Ter uma vida de consagração. E tem até uma frase que tocou muito em mim, que foi a frase que quem jejua tem saudade, sabe? Quem jejua se consagra, quem jejua mantém a vela acesa, sabe? À espera do noivo, sabe? Tipo, é exatamente isso. Eu só tô tendo dificuldade no jejum por causa do não poder ficar tanto tempo sem comer, sabe? Tem um período muito, eu preciso de um período muito curto de intervalo entre as refeições, e eu não tô conseguindo jejuar por conta disso. Eu acredito também que isso aí é coisa do momento, daqui a pouco eu já tô voltando também. Eu gostava muito, 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 muito. Foi o momento mais transformador da minha vida, assim, quando eu comecei a entender o que era realmente o jejum. O reveste muito, tem que ter muita, muita disciplina mesmo. Isso aí, gente. Fala, Ju. Bom, gente, é só uma experiência, é a minha experiência, né? Não tem nada melhor do que o sofrimento para fazer a gente criar hábitos em relação às disciplinas espirituais. Então, eu compartilhei no grupo, né, assim, bem, de forma bastante geralzona, que eu tô passando por um momento muito delicado na minha vida, já há alguns meses, e por conta disso, eu não jejuava, tipo, pra mim, jejum era uma coisa que eu acho que eu, sei lá, nunca tinha feito na minha vida, ou se eu fiz foi de uma maneira, assim, muito errada, sabe? Tipo, ficava sem comer, mas fazia tudo, ouvia música, tipo, levava minha vida, só não comia, como alguém falou, acho que foi a Bia, era uma dieta, não era um jejum. E no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do processo, eu fui aprender a, de fato, exercer essas disciplinas, e o jejum foi algo muito específico, porque eu criei um hábito, sabe? Então, assim, toda semana eu faço. Não é mais uma coisa assim tão difícil. É claro que ficar sem comer não é fácil para ninguém, né? Até porque surge muito essa questão do no dia que tá de jejum, é o dia que alguém faz bolo, é alguém que é o dia que faz uma comida gostosa, é o dia que você, né, acaba tendo acesso a coisas que você quer muito comer. Então, eu aprendi a conseguir me segurar nesse sentido, e virou um hábito. Assim como a oração, as orações durante o dia, e não mais aquela oração na hora de dormir, Senhor, muito obrigado, me abençoa, boa noite. Então, é tanto o hábito da oração quanto o do jejum, que era uma coisa que eu realmente não fazia, veio nesse momento de dor, sabe? E virou um hábito, não é mais uma coisa assim tão difícil para mim, eu faço toda semana. O máximo que eu consegui fazer foram 24 horas. Eu tenho muita vontade de, como o pastor Luciano Subirá, né? 40 dias, gente. Tem que ter muita fé para isso. Mas acho, assim, muito interessante, muito legal, e gostaria de um dia conseguir fazer pelo menos... Se eu conseguir ficar 3 dias, eu já estou feliz. Mas o máximo que eu consegui foram 24 horas. Mas, por exemplo, esse ano eu fiz jejum nos 31 primeiros dias do ano, né? O mês todo de janeiro eu jejuei todos os dias, consagrando o meu ano. E aí vira um hábito real, porque o corpo mesmo ele começa a se acostumar. Então, lógico que eu não quero que ninguém aqui precise passar por nenhum tipo de sofrimento, é porque o que eu estou passando eu não desejo para ninguém. Mas quando a gente está numa situação, numa provação, num momento difícil, isso te impulsiona, sabe, para você fazer. Então, por que a gente não consegue, não tenta antes da aprovação chegar, que é para poder, né, não precisar disso para conseguir, como eu precisei passar, para conseguir me organizar nessas disciplinas. Então, fica aqui só a minha experiência, porque eu acho que se a gente tiver esse hábito antes, a gente consegue até mesmo na hora da aprovação estar mais preparada para receber e, enfim, se fortalecer. Verdade. E esse é um ponto que eu ia realmente dizer. Quando a gente tem esse cara aqui que está falando aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de noite. Ele medita na lei de noite, ele busca o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que quando chegar o dia mau, e esse dia mau vai chegar, ele já está preparado. Né? Ele já está preparado, ele está, né, resistente ao dia mau. E o último ponto
Eu vou dar para uma pessoa só a oportunidade de falar. Esse chega ao versículo 3, onde ele diz: e dá frutos. E eu queria que alguém compartilhasse aqui os seus frutos, né? Aquilo que você não conseguia fazer, você não tinha já essa coisa de fazer, essa disciplina. E aí, quando você criou, algo aconteceu, né? Algo surgiu, a sua vida foi diferente. Eu queria que se você tivesse um testemunho em relação a isso, você quisesse compartilhar. Eu vou falar aqui, se vai alguém aí, se está já sem fila, sem todo mundo querer falar de uma vez, uma pessoa só, porque a gente já vai terminar. Mas em relação à oração, né, para mim, foi algo que mudou a minha minha visão de oração. Minha cunhada lá, em 2020, né, ela falou assim, Bia, vamos ler com as mulheres um livro sobre as esposas que oram, né, da Storm Maia, né, um livro aí das mulheres. E aí, há 31 dias, ela falou assim, vamos ler esse livro durante os primeiros 30 dias do ano de 2020. E aí eu ia orando pelos filhos, pelo esposo e tal. Eu já sou casada e eu orava pelo Felipe. Gente, e era impressionante. Para quem não conhece meu esposo é extremamente calado, meu completo oposto. Né? Eu falo muito, meu esposo é calado. Gente, a oração do dia era pela vida financeira. E eu orava pela vida financeira, e aí o Felipe vinha conversar comigo alguma coisa sobre a vida financeira dele. E aí, sei lá, sobre relação com os pais. Eu orava em relação a isso, e ele vinha falar, poxa, Bia, meu pai me ligou. Eu falei, teu pai? Não, porque eu falei com meu pai, e falava assim, meu Deus, cara, como pode? Sabe, foi uma experiência de oração, de eu orar e a resposta vinha de imediato, no mesmo dia. Eu falei, uau, como a oração funciona, como a minha oração funciona, sabe? Quando a gente se coloca nesse lugar, sabe? De você falar, não, Senhor, haja aqui, né? Senhor, eu estou na expectativa de o Senhor me usar. Gente, foi surpreendente, eu achei isso surpreendente quando eu orava por um determinado motivo. Acho que eu nunca orei pela relação do Felipe com os pais dele, eu nunca tinha orado por isso, sabe? Mas aí, quando eu orei, algo aconteceu, algo diferente. Ai, Bia, pode ser uma coincidência. Isso pode ser uma coincidência. Beleza, mas todos os dias, assuntos diferentes, sabe? Isso me chocou e eu passei a orar intencionalmente, né? Hoje a gente está, inclusive, amanhã tem a reunião de intercessão. Se você quiser, vamos orar com intenção em determinados pedidos. E eu quero, né, te estimular aqui. Gente, quando a gente se coloca nesse lugar de obediência, de viver, como é feliz essa pessoa. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente encontra experiências com o Senhor, né? A gente vive experiências com o Senhor. A gente precisa se colocar nesse lugar, naquele que é feliz por obedecer ao Senhor, que não anda no conselho dos maus, que ama ao Senhor. E a sua satisfação, a sua alegria está na lei dele. E no tempo certo, o fruto vem. E eu queria deixar aí, ó, alguém pode ficar à vontade aí, ó. Tem 1 minuto para você falar. Alguém quer compartilhar? Ninguém? Ninguém quer compartilhar? Que maravilha! Ninguém, gente? Eu posso compartilhar um fruto. Fala, Bruno. Não ia falar, eu vou falar, né? Eu ia falar. Um fruto, tu diz, de Experiência. experiência? Tá. Um fruto seria assim de, tipo, eu estar no meio do pessoal, lá no curso que eu fui fazer, né? E poder estar partilhando, sabe, da parte de Deus ali com eles ali, sabe? Poder estar partilhando os feitos, sabe, os testemunhos ali e pessoas ficarem, sabe, tipo, com vontade de conhecer mais, sabe? Não sei se isso chega a ser um fruto, mas é uma vontade, sabe, que foi plantada no coração deles ali, sabe?
quando às vezes você se coloca na sua vida, em disposição ao Senhor. O Senhor me usa aqui. Ele te usa para falar com pessoas, para, através da sua vida, né, ele alcançar pessoas, né? Esse fruto, de às vezes a gente quer muito, eu queria muito ser como, hoje a gente estava falando do Subirá aqui, eu quero muito ser como o pastor Luciano Subirá, eu quero muito viver isso, sabe? Eu quero muito viver as experiências. Estou lendo um livro com a Wanda, o pastor Francis Chan, ele, a cada final de capítulo, ele coloca um exemplo de alguém. E aí você olha aqueles exemplos e você fala, meu Deus, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser usada pelo Senhor como essa pessoa. Eu preciso disso. Sabe? É uma experiência, é um exemplo que arrasta, sabe? Tudo isso, quando a gente se coloca nesse lugar. O que Salmo está falando? Aquele que vive em obediência. Aquele que ama a palavra do Senhor acima de qualquer coisa. A sua satisfação não está em outro lugar. A sua satisfação está na palavra do Senhor. É isso que está a sua alegria, o seu deleite. É viver, é passar em consagração. Eu amo estar em consagração. Então, por isso eu faço jejum, porque eu amo estar em consagração ao Senhor. Sabe, quando a gente vive isso, quando a gente experimenta isso, é muito mais do que viver uma vida onde vivi as experiências aí, construí coisas, fiz faculdade, trabalhei. É muito mais do que tudo isso. É viver uma vida em satisfação ao Senhor. Porque lutas vêm e a Ju estava falando, nossa, eu estou passando por uma situação. Lutas vêm, esses momentos vão acontecer em nossas vidas. Passamos por provações. Mas como nós estamos vivendo? Quais são os frutos nós estamos dando? E meu desejo aqui é impulsionar vocês. Vamos, gente. Vamos por mais. O Senhor quer derramar mais em nós. Ele quer derramar mais. Às vezes a gente vive um pouquinho, sabe? A gente vive com tão pouquinho. E o Senhor quer derramar mais. Que você seja impulsionado com essa palavra. Bruno, eu posso orar? Você ainda quer dar algum recado? Eu vou orar aqui. E eu queria te impulsionar, eu queria falar, Senhor, você abrir seu coração e você orasse aí também. Senhor, isso aqui me atrapalha, isso aqui é difícil para mim. Senhor, mas me ajuda, eu quero mais, eu quero ir além. Sabe, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer mais em teu nome, eu quero ser mais usado. Sabe, eu quero evangelizar mais, eu quero pregar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais. Eu quero passar mais tempo contigo, Senhor, me ajuda. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero entregar a vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada por esse momento, Pai, onde nós abrimos os nossos corações e pedimos, Senhor, queremos mais do Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser como esse salmista aqui, Senhor, que é feliz. Senhor, ele é feliz por ouvir e sentir a tua presença, por buscar mais de ti, por obedecer a tua lei. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por cada vida aqui, Senhor. Nos leva além. É isso que eu te peço essa noite. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruno. Me perdoa por falar tanto. E, gente, brigadão em todas as pessoas que vieram aí, porque eu convidei. Obrigada aí, minha galera, por vocês sempre apoiar aí. Beijo e valeu, encerra aí.